Bora falar sobre como praticar mewing corretamente, evitando que você se machuque, evitando qualquer lesão. Tem muita desinformação por aí, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa. Eu tô aqui pra tentar tirar um pouco das suas dúvidas e evitar que você acabe praticando de forma incorreta e tenha alguma lesão. Então, vem comigo. Hey, aqui é o Andrew e se inscreve se você não é inscrito pra não perder nenhum conteúdo. E cara, o mewing, ele tem duas vertentes, tá? Tem o mewing normal e tem o hard mewing, que são exercícios um pouco mais avançados que acabam trazendo um resultado mais rápido, mas se você passar do ponto você pode ter riscos. O mewing em si, ele não tem risco nenhum. E por que eu digo isso? Porque é questão de ovo e galinha, certo? O que é isso? O mewing, ele é basicamente um estudo das coisas que dão certo, da postura correta, da mastigação. Basicamente são vários estudos e observações e depois experimentos, entendendo o que é melhor para o rosto do ser humano. Então, por exemplo, as pesquisas do Dr. Weston Price ia nas tribos indígenas, chegava lá e via que as pessoas comiam, como elas mastigavam, o que isso afetava nos dentes delas e no formato do rosto. Então é uma questão de observação, o que funcionava, beleza, é a mastigação, beleza, são essas comidas, beleza, a postura da língua, beleza, respiração correta, beleza, a postura. Então você observou isso na natureza, observou isso nos seres humanos e aí começou a desenvolver isso em técnicas, em hábitos, aplicando em pessoas que acabam não tendo isso pela questão do dia a dia, pela questão da cultura, pela questão da alimentação, que a gente já não tem mais como era antigamente, hoje é tudo mais pastoso e fácil de mastigar. Então é o ovo antes da galinha, ou seja, os hábitos foram estudados, o que dava certo, e aí se trouxe para um estudo, para um conjunto de técnicas e hábitos que é o mewing. Então o mewing por si só não tem risco nenhum. Inclusive fonoaudiólogos, vários dentistas também indicam você ter essa postura correta da língua para evitar qualquer tipo de problema e para respirar melhor. Muita gente que está praticando mewing está sentindo essa respiração melhorar, justamente porque quando você está assim, ó, você mesmo está se trancando aqui, ó. Quando você corrige a postura, quando a sua língua está lá em cima, o ar entra e sai com muito mais facilidade, porque é assim que o corpo deve ficar, entendeu? Então esse é o básico, entenda que mewing não vai te oferecer risco nenhum. Sempre quando eu falo sobre mastigação, o pessoal vem comentar e até tem conteúdos por aí que estão bem desvirtuados por conta dessa desinformação que existe, tá? Tem muita gente que exagera, faz exercícios que são perigosos, a gente vai falar um pouco nesse vídeo. Eu uso um mastigador, por exemplo, e isso aqui, ó, eu uso praticamente diariamente, pelo menos 10 minutinhos por dia. Eu deixo no meu carro, geralmente, depois lavo, depois coloco de novo lá e deixo no meu carro. E uso com essa frequência. E geralmente quando eu mostro, o pessoal fala, cara, isso pode gerar problema na sua ATM. Lembrando que ATM é articulação temporomandibular. Têmporas, mandíbula, articulação. Então ATM, articulação que une a mandíbula e as têmporas aqui, certo? Essa é a ATM. Existe um problema bem característico na ATM que se chama DTM, disfunção temporomandibular, ou seja, a sua articulação aqui, ó, essa parte aqui, tá com disfunção, não tá funcionando corretamente. E assim, se você tem qualquer problema na sua articulação, na sua ATM, você não deve praticar nenhum exercício de hard mewing, que são exercícios que forçam um pouco, exercícios que você faz uma mastigação mais forçada, exercícios de ficar empurrando contra o palato, inclusive exercícios de empurrar a língua acabam não afetando tanto. Mas você deve evitar essa parte da mastigação, porque a sua articulação já está desgastada. É como se eu tivesse um joelho desgastado e quisesse praticar corrida, quisesse praticar coisas que vão ali trabalhar a minha articulação que já está desgastada. E como saber se você tem problema na sua ATM? Primeira coisa, você pode pegar seus dois mindinhos, colocar dentro do seu ouvido, apontando para a parte aqui de dentro, e você vai sentir essa articulação mexer quando você abrir a boca. Então basicamente isso aqui, ó. Colocou os dedinhos, abre e fecha a boca. Se você sentir que está estralando, você tem algum problema. Pode ter alguma coisa te incomodando. Se você sentir estalos, estralos, coisas que não são comuns, provavelmente a sua articulação já tem algum problema. O que você tem que sentir é simplesmente um osso mexendo, sabe? Um osso mexer é comum, se você sentir alguma coisinha ali arrastando, sabe? Trancando, isso indica problema, ok? Outra coisa que você pode saber se você tem ou não problema na ATM, regra dos 3 dedinhos. Você tem que conseguir, abrindo a sua boca, colocar 3 dedos nela, com a sua boca aberta. É basicamente isso. Se você não estiver conseguindo
ter essa abertura, estiver sentindo dor fazendo isso, provavelmente você tem problema na sua TM e aí sim você precisa de uma ajuda de um especialista, ok? Agora, como evitar ter problemas na TM? Se você quiser praticar o hard mewing, que são exercícios diários e também uma mastigação um pouco mais frequente. Mastigação é extremamente importante, ok? Principalmente nos dias de hoje, onde a gente tem uma alimentação pastosa, uma alimentação de arroz, alimentação de coisas macarrão, coisas que são cozidas, são bastante processadas e fáceis de mastigar. A gente não tem todos os dias, a não ser que você seja um cara mais maromba, que faz frango, batata doce todo dia. Esses caras, inclusive, quando treinam bastante e ingerem uma dieta assim diariamente, de bastante frango, o cara tem que ficar mastigando, acaba realmente trabalhando essa articulação e acaba realmente trabalhando a musculatura do rosto. E hipertrofia um pouco nesses casos. Mas lembrando que o seu objetivo nunca deve ser hipertrofiar o seu rosto, ok? Não é um treino igual na academia, que você vai lá e vai aumentando a carga e vai... Não, mano. Você tem que simplesmente estimular os seus músculos para o que eles foram feitos para fazer. Porque você não utiliza a sua musculatura no dia a dia, como eu já falei, para o que ela foi feita, foi projetada pela natureza para ser feita. Então você começa agora a estimular isso de outras formas, introduzindo alimentos, mastigando com mais abertura, os alimentos comuns mesmo, mastiga, engolindo, não só com líquido, só deixando a comida entrar, mas engolindo, empurrando a comida com a sua língua toda vez que você engole. E aí você pode engolir a seco também no dia a dia, você pode engolir quando toma água também, fazer esse trabalho com a língua de empurrar o alimento. Eu faço isso sempre, é muito importante para você criar o hábito de engolir corretamente. Quando você estiver se alimentando, você vai acabar fazendo isso automaticamente. E aí, a mastigação. Eu tento sempre introduzir alimentos que são mais fortes no dia a dia. Eu posso também utilizar chiclete, inclusive tem até aqui, ó, chiclete sem açúcar, tem esse aqui é da Valda, tem Trident, tem várias marcas que são ótimos chicletes para você colocar aí depois do almoço, depois de alguma refeição e dar uma mastigadinha por uns 20 minutos, meia hora no máximo, para realmente fazer essa mastigação trabalhar melhor. E você pode também ter, que nem esse aqui que é o Jaw Pro, eu vou deixar na descrição o link se você quiser comprar um. E é basicamente, ó, não exercícios, mas sim estímulo da mastigação, ok? Então, quando você estiver estimulando a sua mastigação, é muito importante que você não exerça força. Por quê? A DTM, a disfunção temporomandibular, a disfunção da sua articulação, acontece em dois casos. Impacto muito forte, pum, bateu aqui, talvez um soco, levou um gancho de cima, caiu, bateu o queixo, o negócio fez aquela porradinha, sabe? E deu um problema na sua articulação. Esse é um. Outra é excesso de trabalho. Você trabalhar demais em excesso sempre, o negócio vai estar desgastado, você não dá descanso para sua articulação. Também pode gerar problemas. E aí que tá a questão, você mastigar em excesso. Então, quando eu uso um mastigador desse, eu tô simplesmente fazendo isso aqui, ó. Eu não tô forçando, sabe? Eu tô simplesmente fazendo a movimentação natural. E observe como a minha musculatura, principalmente o masseter, que é esse músculo mais destacado aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha como ele trabalha. Mas eu só tô trabalhando esse músculo. Eu não faço em excesso, não faço 1 hora de exercício. Eu faço 10, no máximo 20 minutos por dia. 20 é exagero, no máximo 15 minutos por dia. É o que eu faço e tá ótimo. Eu já sinto a minha musculatura do rosto trabalhar. E é isso que importa. É assim que você não vai se machucar fazendo hard mewing, ok? Agora, muito cuidado em praticar apertando os dentes. Eu, por exemplo, cometi esse erro quando fui fazer um vídeo que era um vídeo justamente para destacar esse músculo, porque quando aperta, o músculo destaca ainda mais. E aí, nesse vídeo, na hora de eu forçar ele, eu peguei e apertei meu dente, eu apertei com força. E a minha mandíbula tá forte, minha musculatura tá forte, porque eu tenho isso, eu pratico todos os dias, então o negócio tá forte. Eu apertei um dente com o outro, eu senti que isso não foi legal, que, sabe, senti uma pressão ali, eu pensei, vacilei, fiz isso errado. Então, muito cuidado em apertar os seus dentes. Sempre quando você estiver colocando lá em cima da língua, os seus dentes só tem que descansar. Boca fechada, dente descansando, e é isso. Nada de forçar. Se você forçar seu dente um contra o outro, você vai ter problemas de bruxismo, que são simplesmente dentes desgastados. Tem gente que fala que você
treinar muito a mandíbula vai te gerar bruxismo, e isso não necessariamente, ok? O bruxismo está mais relacionado com problemas de ansiedade. Você está muito ansioso, aí você começa justamente de noite, sabe? E apertar os dentes. Isso é por conta da ansiedade, ok? Se você tiver uma musculatura, uma mandíbula, um masseter forte, musculatura, todo o seu rosto forte, não necessariamente vai te causar bruxismo. O bruxismo está mais relacionado à ansiedade do que uma musculatura trabalhada por si só, ok? Outras dores são causadas por exercícios feitos de forma errada. Por exemplo, a sua língua não pode ficar só a ponta da língua no céu da boca. Ficar apertando isso ali, tá errado. Você tem que ter a língua inteira. Então é lá de trás primeiro e depois você joga pra frente. Ok? Se você ficar só assim, ó, tá errado. E isso, com o tempo, vai gerar uma força aqui, ó, no teu pescoço, às vezes até na garganta. Porque você tá forçando uma coisa que não é. Você tá fazendo uma coisa errada. Não é isso que você tem que fazer. A postura correta é lá em cima, ok? E sempre que fala de mewing, eu vejo pessoas falando assim, se eu fizer, sei lá, 10 minutinhos por dia, se eu fizer, tipo, um pouquinho e depois parar pro resto da vida, não vou ter que fazer. Cara, não é bem assim. Como eu falei pra vocês, é o ovo antes da galinha, tá ligado? É tipo, o mewing, ele é um estudo de hábitos, de práticas, estilo de vida. Então, seu estilo de vida tem que ser com a postura correta, com a respiração correta, da postura da língua correta. Você não vai fazer isso por um tempinho e vai parar. Você vai fazer isso por resto da sua vida, porque vai se tornar um hábito na sua vida, ok? Mastigar corretamente, engolir corretamente, isso tem que se tornar um hábito na sua vida. Não é simplesmente um exercício, não é igual você ir na academia, vou exercitar o bíceps aqui. Pô, eu quero exercitar o bíceps para crescer o bíceps, não é isso. É basicamente você corrigir a sua postura. Então, digamos que você seja um cara que sempre andou meio zoado assim, não tem nenhum problema necessariamente de postura em si, mas a sua postura é um problema mais de hábito. E você começa a corrigir isso, e sua postura começa a ficar assim, você vai andar assim para sempre, cara. Você não vai ficar querendo voltar, entendeu? Porque o mewing é correção de postura, correção de hábitos. E isso você leva para a vida toda. É muito importante lembrar que mewing por si só não tem uma comprovação científica. Isso significa que não houve nenhum laboratório envolvendo uma universidade, envolvendo vários cientistas estudando, um grupo que fazia, outro grupo que não fazia por certo tempo para ver se media os resultados ou não. Porém, tem vários estudos por trás que reforçam a importância de tudo que a gente fala aqui, todos esses pilares e hábitos que mewing traz, certo? E assim, os dentistas não estudam isso, não estudam, eles não têm uma base sobre isso justamente porque não é científico. Então, nas faculdades não é ensinado sobre mewing. Algum ou outro profissional sabe alguma coisa sobre a postura da língua e é isso, cara. Os caras realmente não têm muito estudo e entendimento sobre isso. E alguns ainda que entendem sobre a mandíbula e a articulação em si, que são especializados nesse assunto. O próprio John Mew e o Mike Mew também brigam por isso há muito tempo. Eles não têm muito espaço nessa área da odontologia. Apesar de eles serem formados, serem dentistas, eles tentam brigar por isso há muito tempo. Até porque não tem interesse, né, do business model, né, do modelo de negócio da odontologia hoje, de entender mais sobre mewing. Até porque isso não é rentável, certo? Inclusive, John Mew já entrou numa briga muito forte no país dele com essa galera da odontologia, porque tem algumas coisas da odontologia que ele não concordava muito e batia de frente e falava, pô, vocês estão fazendo errado, não é assim, você pode tratar isso de uma forma natural, fazendo isso. E cara, essa briga aqui, ó, já vem de anos, mais de 30 anos, tá essa treta ainda acontecendo por lá, e eu acho que talvez no futuro o mewing seja mais reconhecido, seja mais estudado, porém é uma coisa que não tem essa fomentação, entendeu? Então o que a gente tem hoje são reconhecimento das técnicas e também pessoas aplicando e tendo resultados. E no meio disso tem muita desinformação, muita gente falando coisas erradas, como o exercício que eu vou falar agora são exercícios que você força contra a sua mandíbula. Exercícios, por exemplo, como esse. Por exemplo, um péssimo exercício são pessoas que pegam cordas ou alguma coisa assim e sustentam a sua mandíbula e ficam forçando contra e abrindo assim, ó. Péssimo exercício. Forçando contra com o próprio punho e abrindo. Péssimo exercício. Você está sobrecarregando a sua mandíbula. A sua mandíbula não foi feita para esse tipo de coisa. Então não faça esse tipo de exercícios. Exercícios com mordida extrema. Por exemplo, se eu pegasse um mordedor desse e ajeitasse com muita força e ficasse apertando, isso ia dar problema aqui, ó, nos meus dentes da frente, porque eu tô pressão contra meu dente. Não é isso, cara. Ia dar problema também, talvez, na minha mandíbula. É só para eu mastigar, ó. Aqui, ó. É como se eu estivesse pegando um pedaço de carne, cortando.
cortando, cortando. É basicamente a mesma sensação, a mesma situação que você simula aqui. É ó, carne, 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 carne. Peguei uma carne e mordi, peguei a carne e mordi. É isso. Você não tá destruindo a sua articulação, entendeu? Então é isso, cara. Pratique mewing, pratique os hábitos, pratique postura, pratique respiração, pratique mastigar corretamente, engolir corretamente. E aí, se você quiser fazer o hard mewing, que são exercícios de pressão contra o palato por bastante tempo. Por exemplo, essa pressão com o palato você pode fazer quase 1 hora por dia. Eu faço isso pelo menos uma meia hora por dia. 10 repetições segurando por 1 minuto no seu palato, forçando mesmo contra. Isso já é do hard mewing e ajuda a ir mais rápido nesse processo de estimular o crescimento frontal, né, do rosto, estimular a sua mandíbula se projetar para frente por mais velocidade. A mastigação utilizando mastigadores também, hard mewing, mewing que você está forçando um pouquinho a mais para ter resultados. Eu gosto do meu rosto já como tá, eu simplesmente faço isso para manter e porque eu sinto que isso é positivo para mim. Eu sinto que eu respiro melhor, eu gosto desse formato do meu rosto, eu gosto de quando tá aqui, ó, aparecendo essa musculatura, eu gosto desse destaque que ela traz. E isso me faz bem, então eu faço porque eu curto. Fechou? No mais, é simplesmente você ter cuidado e bom senso que vai dar tudo certo. Então, curtiu esse vídeo? Se você quiser o Gel Pro, vou deixar o link aqui ó, na descrição. Confere lá, você pode adquirir o seu. E se você estiver praticando, tiver algum resultado legal, quiser compartilhar comigo, você pode me enviar para o meu e-mail. Tem meu e-mail aqui, vou deixar aqui embaixo também na descrição. Envia lá para mim que eu quero saber como é que foi a sua evolução. Me conta, me relata. Demorou? Tamo junto então, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Ó, não esquece de se inscrever aqui e deixar aquele like para não ficar de fora, perdendo todos os conteúdos que eu trago para você aumentar sua autoestima, ficar melhor, ficar mais bonita. É nóis? Grande abraço, valeu!